Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. Precisamos agradecer a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para administrarmos. Concedeu-nos a vida para realizarmos o processo que precisamos de transformação, de melhoria ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele já nos concedeu, que Ele continua nos concedendo para podermos realizar estes procedimentos de melhoria, de descobertas, de conhecimento da verdade. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos a Jesus, nosso guia e modelo, por ter colocado constantemente do nosso lado os seus mensageiros que nos auxiliam constantemente em nossos processos de escolhas através das boas intuições. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar mais uma vez esta oportunidade que nos foi concedida. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos de O Livro dos Espíritos, estudo que já começamos já há algum tempo, já realizamos dezenas de encontros e hoje estudaremos a questão de número 58. A questão de número 58, que se encontra na parte primeira, que tem como título As Causas Primeiras, no capítulo 3º, que trata da criação, mais especificamente no item que trata da pluralidade dos mundos. Então, a questão de número 58, em que Kardec questionou da seguinte maneira: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Então, assim, Kardec questionou os espíritos amigos: será que existem mundos espalhados no universo que são privados de luz? E neste caso ele faz referência ao Sol, aqueles astros, aqueles planetas que se encontram mais afastados do nosso orbe, que se encontra mais afastado do Sol, em que o Sol nestes mundos aparece apenas como uma simples estrela. Neste caso, esses mundos mais afastados do Sol estariam privados de Sol, consequentemente de luz e também consequentemente de vida? Então este foi o questionamento de Kardec, ao que os espíritos amigos responderam: Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Então aqui os espíritos amigos começam a resposta fazendo um questionamento. Você pensa, você imagina que no universo só existe uma fonte de luz, que é esta fonte que nós conhecemos, que é o Sol? E ainda ele diz: e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheces e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra?
Então aqui eles fizeram vários questionamentos, dando a resposta a Kardec e a todos nós, e ainda acrescentam, demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Então aqui eles complementam a resposta, nos relembrando respostas de questões anteriores, em que nós, sem sombra de dúvida, todos os seres, apesar de serem formados da mesma matéria-prima primitiva, todos nós temos diferenças, todos nós temos corpos diferentes, de acordo e de conformidade com o ambiente onde estivermos habitando. E Kardec complementa esta resposta dos espíritos amigos, neste caso comentando esta resposta da seguinte maneira, que as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Nós já estudamos isto em encontros anteriores, que de conformidade com o ambiente onde formos convidados a viver, a termos uma reencarnação, uma nova existência em corpos físicos, o nosso corpo ou os nossos corpos será ou serão adequados àquele ambiente. E aí ele informa da seguinte maneira: se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos que, sem dúvida, contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Assim questiona Kardec e acrescenta: que há de impossível, faz um outro questionamento, o que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Então aqui Kardec, nos seus comentários, através das intuições recebidas dos espíritos amigos, faz este questionamento. Em outros mundos, com certeza, não existem mundos mais afastados, mais adiantados do que a Terra no ambiente universal, que possui mais eletricidade do que nós temos à nossa disposição aqui na Terra e com finalidades diferentes e que nós nem compreendemos? E aí ele encerra dizendo: bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Então aqui ele acrescenta que em muitos desses mundos eles podem ter luz própria, não necessitar de uma luz exterior como nós necessitamos e como nós estamos na dependência, nós aqui no planeta Terra, da luz e do calor solar. Então assim encerra Kardec os comentários a esta resposta da questão 58. E aí buscamos nas informações no livro Filosofia Espírita, Informações de Miramês, nos seus comentários maravilhosos acerca desta questão 58, em que Miramês deu como título A Vida e a Luz. Então assim Miramês inicia os seus comentários acerca desta questão 58, acerca dessas diferenças dos mundos, acerca das energias ou eletricidades que mantêm a vida de acordo com a necessidade de cada ambiente. Então assim Miramês começa que o Sol é a única fonte de luz. O Sol não é a única fonte de luz do universo.
Então assim já começa Miramês nos esclarecendo e reforçando o esclarecimento dos espíritos amigos que o Sol, esta minúscula estrela que se encontra neste ambiente onde nós nos encontramos habitando atualmente, esta fonte de luz que nós recebemos e o calor que nós recebemos do Sol, então o Sol não é a única fonte de luz e de energia ou de eletricidade do universo. E aí ele diz que até as crianças deste século conhecem esta realidade. As primeiras lições de astronomia nos ensinam esta verdade, mostrando-nos a classificação das estrelas. Então assim nos informa Miramês que até mesmo as crianças do nosso século já sabem, já têm essas informações de que o Sol não é a única fonte de luz, a única fonte de energia, de eletricidade do universo. E a nossa astronomia nos apresenta a classificação das estrelas. Os sóis, diz Miramês, os sóis são inumeráveis. Sim, os sóis são inumeráveis na extensão infinita da criação. Se o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, conforme nos informa a nossa ciência oficial, a astronomia, que o nosso Sol é uma estrela pequenininha, de quinta grandeza, se as classificadas na quarta, terceira, segunda e primeira, ou seja, como ou que tamanho são essas estrelas? Se o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, e as classificadas na condição de quarta, terceira, segunda e primeira? E aí ele diz, sem estar ao par da quantidade de sóis, mas para dar uma ideia, são do nosso conhecimento bilhões deles, alguns iguais ao nosso e outros em melhores condições, onde se concentram energias dando e alimentando vida em todas as direções do cosmo. Então aqui Miramês não nos informa a quantidade, a nossa ciência também não sabe esta quantidade, nem tem como saber, mas segundo Miramês, ele mesmo tem conhecimento de números que chega a bilhões de sóis espalhados no universo, fornecendo luz, energia e sustentando a vida nestes ambientes onde a vida depende desta luz, desta luminosidade, deste calor, desta eletricidade, desta fonte de energia que são os sóis. Conforme veremos adiante, conforme informações do próprio Miramês, nem todos os seres são dependentes destas fontes de energia, porque muito deles já tem a sua própria energia. Então assim ele nos informa e acrescenta da seguinte maneira, que ninguém é privado das bênçãos de Deus, e todos nós, onde quer que estejamos, todos nós recebemos o de que necessitamos para viver. É de raciocínio comum que não podemos dizer que onde não há calor não existe vida, que onde falte a luz visível escape a inteligência. Então assim nos informa e nos esclarece Miramês que é de raciocínio comum que não podemos afirmar, e esta afirmativa é em relação ao universo, que onde não existe, não podemos dizer que onde não existe ou onde não há calor não exista vida, e que onde falta a luz visível escapa a inteligência. Então ele diz desta forma e acrescenta que os recursos da divindade são inumeráveis. Sem sombra de dúvida que nós desconhecemos os recursos de que Deus dispõe para sustentar a vida
em todos os ambientes, em todos os quadrantes do universo. Então é por isso que ele diz que os recursos da divindade são inumeráveis e os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Sem sombra de dúvida, conforme já estudamos em encontros anteriores, dependendo do mundo onde formos chamados a viver uma existência em corpos físicos, nós receberemos tudo aquilo que necessitarmos naquele ambiente. Então é por isso que ele diz que os recursos de que Deus dispõe são inumeráveis e todos nós, na condição de seres imortais, de essências imortais, nós receberemos tudo aquilo que necessitarmos para vivermos quando formos convidados a habitar um determinado ambiente. Então, os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. E ainda ele diz que há almas que pouco dependem do exterior. Então, aqui ele nos chama a atenção que existem almas em estágio de evolução tal que dependem quase que nada do exterior. Elas vivem na própria luz que as circunda, elas vivem da própria luz. E ainda ele diz que o ambiente que conheces na Terra ainda se apresenta muito grosseiro. Sem sombra de dúvida que este ambiente que nós conhecemos aqui na Terra, ele é por demais grosseiro diante de mundos venturosos, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando. Não temos nem noção, não temos como fazer uma comparação, mas conforme os espíritos amigos nos informam, conforme Miramês está nos dizendo aqui, que o ambiente nosso, que nós conhecemos um pouco aqui na Terra, ele é, sem sombra de dúvida, muito grosseiro, comparando-se com mundos venturosos que ouvimos vagamente notícias, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando, bem como, diz Miramês, bem como existem muitos e muitos planetas inferiores à condição da Terra, seja em se comparando com o nosso ambiente terráqueo, em que os seres, se podemos dizer humanos, estão desabrochando os primeiros traços da razão, e a sua inferioridade na escala de ascensão requer um mundo de constituição pesada, de ar, alimento, água e tudo mais nas mesmas condições. Então, assim nos informa Miramês, conforme já estudamos em encontros anteriores, que existem mundos muito mais evoluídos que a Terra, onde espíritos mais esclarecidos estão habitando, espíritos de hierarquia superior estão estagiando, assim como muitos e muitos mundos, uma quantidade enorme que nós desconhecemos o número, uma quantidade enorme de mundos que os habitantes, conforme ele diz assim, se assim podemos dizer, os habitantes humanos daqueles ambientes estão ainda desabrochando os primeiros traços da razão. Conforme nos dizem os espíritos amigos, em especial o espírito André Luiz, nós aqui na Terra já entramos na idade da razão há 40 mil anos. Então aqui Miramês nos diz que existem mundos em condições inferiores à Terra, de tal forma que os seres que lá habitam, na condição já de humanos, se assim podemos classificar, eles ainda estão desabrochando esta razão, ou seja, estão chegando à idade da razão, e que nestes ambientes tudo é mais grosseiro, tudo é mais pesado, inclusive o próprio ar que se respira naquele ambiente, o alimento que se utiliza, a água e tudo mais de acordo e em acordo com aquele ambiente. Então ele diz na sequência que Deus fez tudo em abundância. Sem sombra de dúvida que tudo que existe no universo, tudo criado por Deus,
que nós desconhecemos esta quantidade de tudo que existe no universo, porque para nós o universo é infinito. Então tudo foi feito em abundância. Então por isso que ele diz que Deus fez tudo em abundância, dependendo das inteligências procurarem ser obedientes às suas leis. Sem sombra de dúvida que nós, na condição de seres inteligentes da criação, nós precisamos ser obedientes às suas leis, porque cada globo, diz Miramês, cada globo se apresenta na escala dos planetas com diferenças inumeráveis. Sem sombra de dúvida que cada ambiente, cada casa da casa do Pai, ou seja, cada casa ou cada morada da casa do Pai, que a casa do Pai é todo o universo, então cada morada apresenta essas diferenças que são para nós inumeráveis no tempo e no espaço por motivos diversos, e essas diferenças tornam o universo em harmonia e beleza indescritíveis. Então assim nos informa Miramês que estas diferenças de espaço, de tempo, por motivos que nós desconhecemos, essas diferenças tornam o universo em harmonia e beleza que são indescritíveis para nós. É o cinetismo divino que faz gerar e despertar os valores da vida. Então esse cinetismo, esta harmonia divina, fazendo com que tudo esteja em perfeita harmonia, despertando os valores da vida e de vida em todos os ambientes do universo ou dos universos. É certo, diz Miramês, é certo que há muitos segredos a desvendar e sempre haverá. Sem sombra de dúvida que existem muitos e muitos segredos a desvendar e sempre haverão segredos a desvendar, pois eles nos dão esperança e nos fazem trabalhar buscando a própria vida na sua plenitude. Então, nesta busca constante por desvendar estes segredos que são inumeráveis, nós temos sempre a esperança da continuidade da vida, essa certeza de buscarmos e buscarmos constantemente e, consequentemente, despertando estes valores que existem em cada um de nós, buscando a própria vida na sua plenitude. A vida, diz Miramês, a vida não depende da luz do modo que pensamos. É a luz é que depende da vida, que sustenta e dá expressão ao universo. Então a vida, conforme nos informa Miramês, a vida não depende da luz como nós imaginamos. É a luz que depende da vida, que a sustenta e dá expressão no universo. Sem sombra de dúvida que tudo é maravilhoso. Não temos esta noção desta amplitude e completude de tudo que Miramês está nos informando, nos informa aqui através de João Nunes Maia. Temos uma leve noção, mas temos a certeza que tudo é belo na criação de Deus, tudo é maravilhoso. E ainda ele diz, nunca podemos dizer que somente existe vida onde houver condições iguais às da Terra. Sem sombra de dúvida, mais uma vez, isso nós já temos a certeza. E aqui ele nos informa, jamais poderemos dizer que somente possa existir vida onde houver condições iguais às que nós temos aqui na Terra. Nunca poderemos dizer que todas as formas físicas dependem de carbono, de ar, de água e outros elementos indispensáveis
ao corpo ou aos corpos que conhecemos aqui na Terra. Então ele fala sobre nunca podemos dizer, nunca poderemos afirmar que só exista vida em ambientes com condições iguais à Terra, bem como nunca poderemos dizer que todas as formas de vida dependam de carbono, de ar, de água, como nós temos e dependemos aqui na Terra. Porque a Terra, e neste caso o ambiente onde nós nos encontramos, todos os corpos são formados de acordo e em conformidade com o ambiente onde nós nos encontramos na atualidade, com os elementos que nós temos à nossa disposição e que são usados para a formação do próprio planeta, porque o nosso corpo físico, por exemplo, o corpo físico humano, ele é formado destes mesmos elementos e é por isso que ele é um micro-universo em miniatura, porque tudo é retirado do ambiente onde nós nos encontramos. E é por isso que ele afirma na sequência: isso seria diminuir Deus. Então, se nós imaginarmos que só possa existir vida em condições, em ambientes que estejam em condições ou que sejam parecidas às condições que nós temos na Terra, e que em todos os ambientes os corpos fossem formados de carbono, de ar, de água e outros elementos que nós temos aqui na Terra, sem sombra de dúvida que isto seria diminuir a sabedoria de Deus, que assim como fez o clima da Terra para vivermos nele, para viverem nele o homem, os vegetais, os animais, poderia fazer mundos diferentes para viverem neles outras coisas e outras raças com corpos compatíveis com aquele ambiente. Sem sombra de dúvida, conforme nós encontramos na resposta da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, em Deus sendo a inteligência suprema, esta fonte primeira, esta causa primeira de todas as coisas, sem dúvida alguma, se nós considerarmos e se nós imaginarmos que só poderia existir vida em ambientes iguais ou análogos ao da Terra e que todos os corpos existentes espalhados no universo tivessem a mesma formação de carbono, de ar, de água e outros elementos que temos à nossa disposição aqui na Terra, nós estaríamos duvidando e diminuindo Deus, essa sabedoria infinita. E aí ele diz na sequência: e essa é que é a verdade. Não penses que o homem é o rei da criação. Nós aqui na Terra podemos até e poderemos até nos considerarmos desta forma. Aqui na Terra nós fomos escolhidos como seres inteligentes da criação aqui na Terra, mas no universo não. Então é por isso que ele diz que não penses que o homem é o rei da criação. Todos são irmãos na irmandade divina do tempo, porque tudo o que existe saiu das mãos generosas do Criador. E ainda ele diz que o teu sol, ou seja, o nosso sol, essa estrela de quinta grandeza, em comparação com a grandeza de outros que brilham no infinito, ela não existe. Ela não existe, ela é apenas um ponto quase que invisível no universo. Então, o nosso Sol, em comparação com a grandeza de outros que brilham no universo, não existe, é uma simples luz bruxuleando, ou seja, quase apagando no universo, como que um fósforo. Então aqui prestemos atenção nesta comparação de Miramês, em se comparando o Sol com outras estrelas de primeira, segunda grandeza, é como se fosse um palito de fósforo com a luz já quase apagando, e tudo vem de Deus, que ora chamamos a grande luz, por não compreendermos nem conhecermos outra expressão que lhe possa retratar a grandeza
Então Deus, sem sombra de dúvida, é a grande luz, é o foco de luz de todos os centros de luz que existem espalhados no universo. E encerrando, Miramês diz o seguinte, que a vida, podemos dizer a todos, que... Então aqui ele encerra dizendo o seguinte, que podemos dizer a todos que nos seguem pela leitura, que as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo e é tudo que vive. Então aqui Miramês nos esclarece neste último parágrafo que até aqueles ambientes que nós classificamos como trevas, em verdade, ali existem luzes que estão dormindo, mas e que naquele ambiente Deus vibra, o Senhor vibra em tudo e é tudo o que vive. Então, onde nós classificamos como sendo treva, verdadeiramente não é treva, é a luz que está adormecida ou ali, para nós, existe a ausência da luz. Em se chegando à luz, a treva desaparece, mas Miramês diz que, neste caso, as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo, e o Senhor, sem sombra de dúvida, é este grande foco de luz, é a grande luz sustentadora e mantenedora de tudo, criadora de tudo que existe ou que venha a existir no universo, inclusive o próprio universo. A paz do Cristo esteja sempre conosco, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas e até breve, em nome do Senhor Jesus.